A Biblioteca do Palácio das Galveias foi o palco escolhido para apresentação em Lisboa do livro de Filomeno Pascoal com o título Bonga, Marcas na Oralidade Angolana. Com sala completa e uma plateia atenta para ouvir histórias e histórias da vida de José Adelino Barceló de Carvalho, o Zeca de Porto Coipire, o Bonga Quenda. Este cafito-fito, cochito, cambomborinho, caju, um cadidinho que assumbularam com ele, a Teresa ninguém me revista até o fim dele. É poesia. Não tenham complexo, é poesia. É do angolano. É do povo. E deviam todos ter acesso através da escola, através dos cubículos, os pais, assimilados ou não, a linguagem é essa. Senão vamos fazer como o outro que chegou a dizer: ó mãe, agora tens que me chamar a senhora doutora. E a mãe responder: vai dizendo teu pai que te fez. Brincadeira. Também já tem uma linguagem. Cala a boca, você não fala. Capito, vendo gochito, cambomborinho, caju, um cadidinho, cassumbularam com ele. A Teresa ninguém, minha revista, até o fim dele. A Teresa ninguém, minha revista, até o fim dele. Os figos da mulembeira, a mandioqueira do quintal, as mucas do imbondeiro, que não se deixa trepar, pro lanche das 5:30, sem se fazer esperar. Pro lanche das 5:30, sem se fazer esperar. Traídos pelo alçapão, perderam seu parlapião. Catete com celeste, pardal com pica-flor, junto com rabo de junco, vinha faz dodói, ai, no canto do pio-pio. Junto com rabo de junco, vinha faz dodói, ai, no canto do pio-pio. Obrigado. A apresentação do livro foi feita por Ricardo Rodrigues, da editora Perfil Criativo, responsável pelo lançamento da obra em Lisboa, que considerou o livro de Filomeno Pascoal como um exemplo de afirmação de uma nova geração que se recusa a ficar de fora do processo de modernização e desenvolvimento cultural de Angola. Este livro de Filomeno Pascoal é mais um exemplo da afirmação de uma nova geração que se recusa a ficar fora do processo de modernização e desenvolvimento cultural sustentável de Angola. É seguramente um generoso contributo contra o esquecimento e na promoção dos valores multiculturais angolanos. E como afirma Bonga Quenda no texto publicado no livro, há a ressaltar a coragem, a ousadia e a força de querer deste jovem, num tempo muito pouco normal, onde falar do Bonga e das suas músicas era proibido. É verdade, não podemos esquecer que nesse tempo o meu nome artístico foi uma palavra maldita. Parabéns pela coragem. Para o autor acabado de chegar de Luanda, peço também uma salva de palmas. Para o autor, a presente obra é fruto de uma árdua e aturada pesquisa e que tem como objetivo primordial o estudo e análise dos aspectos referentes à literatura angolana de tradição oral. Acabei de me matricular agora no mestrado em gestão hospitalar e por cima não sei o que é que eu vou fazer. Então isso para dizer que a vida foi assim meio querer conhecer o mundo, saber um bocadinho de tudo. E essa obra, mais do que uma homenagem ao Bonga, e acima de tudo aos meus pais. Aos meus pais, porque o próprio Cota nos ensina que, se calhar depois de Deus ou antes de Deus, nós temos que respeitar os nossos pais. Se respeitarmos antes os nossos pais e depois Deus, é a mesma coisa.
porque eles são filhos de Deus, então nós devemos protegê-los. E eu cresci vendo isso, cresci vendo a minha mãe ir ao mercado diariamente. Nós já vendemos lá em casa capuca, já vendemos pão. Recordo-me que vendemos pão, nós íamos jogar pão no bairro. E também em 95 a mãe chegou e disse assim: olha, agora vamos começar a fazer almoço aqui no quintal, vamos vender almoço. E nós chorávamos, não queríamos, vai ter gente na nossa casa, vai ter muita gente. E 2 meses depois éramos nós a servir os clientes, né? Tu pegas um prato, a senhora empregada está ali, mas tu pegavas um prato e servias o cliente. E no fundo nós começávamos a trabalhar para casa. Já para Bonga Kwenda, a necessidade de se fazer a defesa e preservação da identidade cultural angolana é importante e destaca também o papel didático do livro e de uma juventude que se vai reencontrando com os valores da terra. Bonga, marcas na oralidade angolana. Começa a ser já comum vários autores começarem a escrever sobre a vida e obra e a trajetória de Bonga. Particularmente, este tem um dado interessante, que é na academia. Interessante, já se começa a estudar, a discutir, a abordar, a analisar Bonga na academia, na Universidade em Angola. Estávamos separados e agora estamos a ser reconhecidos. Isso é muitíssimo bom. O Filomeno, ousado que é, não é verdade, foi ao fundo das raízes, porque eu estou considerado na raiz, né? E por conseguinte essas coisas que fazem parte da nossa tradição e tudo mais, serem retratadas agora e apresentadas no mais alto grau, isso é ótimo, é maravilhoso, isso é bom para o nosso povo, para a nossa juventude, não é verdade? E dá continuidade à nossa maneira de falar, de estar, etc, etc. Isso é ótimo. É bom. Acima de tudo, percebe também um jovem, 34 anos, Bonga é sempre um promotor deste diálogo entre as gerações e é precisamente um jovem angolano numa uma instituição de ensino superior em Angola a fazer isso. E estamos aí para dar força, com certeza absoluta, e regozijo-me imenso, porque era um escalão que nos estava vedado. Abre-se uma grande porta para haver uma expressão muito mais em conformidade connosco, nós, africanos de Angola. Isso é muito bom. Bonga, para terminar, isto ajuda também a perceber as mensagens que ao longo destes vários anos de carreira Bonga tem feito pela música, bandado, porque nós ouvimos, muitas vezes não percebemos, mas dançamos, mas vivemos e faz parte do nosso cotidiano. Até as expressões que aqui falávamos, da Banga Fukula, dos grandes mundos e da Coxi. É claro, é claro. Isso vão ficar a saber que afinal a coisa desta cultura, não é verdade, tem conteúdo, tem tradução, tem cabimento e tem exatamente a ver connosco. É muitíssimo bom. A presente obra Bonga, Marcas na Oralidade Angolana, que resulta de uma pertinente investigação de Filomeno Pascoal, constitui um singular contributo para os estudos literários angolanos, didática da literatura e fundamentalmente para a história da música popular angolana. Vários amigos, colegas e convidados testemunharam a importância e relevância da trajetória musical de Bonga. Alberto Neto, foi interessante quando teve a oportunidade de falar, falou da resistência, da resiliência também e da persistência deste trabalho de Bonga que ao longo dos anos tem estado a fazer aqui em Portugal, não só também pela Europa, mas a afirmação e hoje neste trabalho Marcas da Oralidade Angolana. Com efeito, é um grande passo histórico na revolução cultural em marcha. E Bonga representa naturalmente um ponto importante desta contribuição a título pessoal e que reúne de uma maneira ou de outra o sentimento material da coletividade. O que ele retrata, que agora está em livro, numa primeira fase, representa que isso nós não podemos esquecer. Representa que no futuro outros intelectuais, outros membros da academia, quer ela seja Academia de Letras e Música, quer ela seja das universidades, poderão fazer mestrados, porque isso aí, o que ele fez tem a ver com a primeira fase da licenciatura, mas também haverá mestrados a fazer
e até doutoramentos. Se no Brasil já isso é feito, por que é que não vai ser feito em Angola? E por conseguinte estão de parabéns todos os artistas, e o Bonga e o Filomeno Pascoal, pela contribuição que dão ao processo da Revolução Cultural em Angola. Essa é a minha ideia, que a resistência logrou que nós vencêssemos as diferentes etapas da democracia, e aqui falo como político, para dizer que não era fácil fazer isso no passado, mas devido ao socialismo esquemático e devido à ditadura ou à democratura que existiu, esperamos todos que no futuro, naturalmente, isso seja o passado e que tenhamos paz, democracia e liberdade para todo o povo angolano. Estar aqui nesta noção do lançamento de um livro, mais um livro que fala sobre a vida e obra de Bonga, marcas na oralidade angolana. O que é que achou deste momento e que fala dessa trajetória toda e, acima de tudo, por ser um trabalho que começa na academia, de um Bonga proibido, que hoje, proibido no passado, mas que hoje é permitido na academia? Aqui há dois aspectos. No fundo, é mais uma homenagem a Bonga, uma homenagem merecidíssima pelo seu percurso que ele teve como cidadão e como cantor, que teve e que tem. E a outra é o facto de realmente uma nova geração angolana começar a estudar figuras que foram importantes e estudar também, inclusive, vários aspectos da cultura angolana que se manifesta através da música, fortemente, e aliás o título é interessante, Marcas na Oralidade Angolana. Portanto, há aqui estes dois aspectos que é de relevar. E também as intervenções todas da mesa foram muito interessantes, inclusive a tua. E o trabalho que aqui se faz, mostrando também uma Angola que começa a acontecer cada vez mais fora da Angola. Sim, e que realmente foi muito bem visto aqui. Ao fim e ao cabo, aqui pulsou toda a vida angolana, mas sobre várias formas e sobretudo ao nível das gerações que estiveram juntas. Olha, esta super geração, esta geração que é quase do meio, que é a tua, e depois a geração mais jovem, como do autor do livro. Uma coisa muito importante. Para Júlio Pereira Gingongo, amigo de infância e colega de Bonga Quenda no Sport Lisboa e Benfica, esta é uma homenagem merecida. É um contemporâneo, um amigo de longa data de Bonga, de infância. Nos anos 60, como colega no Benfica, até 70, e depois ele ausentou-se para a Holanda, e estivemos sempre em contacto e até hoje, portanto. Então este Bonga, amigo de infância, o colega, o irmão, o colega do Benfica e agora também o músico. Como é que olha quando vê isso e principalmente quando se começa a colocar a história de Bonga já aqui em livro? Penso que ele merece muito mais do que isso, infelizmente. O Bonga foi muito mal compreendido e eu, como amigo, é que sei os problemas que ele tem passado e, felizmente, atualmente é que se está a ver que ele teve sempre razão. E as músicas dele? Quais são das músicas de Bonga aquelas que mais gosta de ouvir e cantar, que diz, não, Bonga, eu gosto dessa, essa mesmo, toca lá? Eu, quer dizer, gosto de todas as músicas do Bonga. Por exemplo, a homenagem, o primeiro disco que ele faz para o filho, a homenagem ao filho dele, e a Mariquinhas. Já Betinho Feijó, artista que acompanha Bonga há quase 25 anos, louvou a iniciativa de Filomeno Pascoal e destacou em Bonga valores como amizade, respeito e humildade. De facto, foi uma experiência muito bonita. O facto de eu estar cá e espetar e ter participado também, carinhosamente, portanto, acompanhando o Bonga. Realmente, iniciativas do género são muito boas e gostaria de parabenizar o jovem talentoso
gostei muito da intervenção. Portanto, eu acho que é um jovem com muito futuro. Penso que por esta ousadia que ele demonstrou, muitos jovens sentir-se-ão atraídos, influenciados pela positiva. Por isso ele está de parabéns. Acima de tudo, esse trabalho que Bonga e vocês fazem, desse contacto com as gerações, serem os jovens a começarem a escrever sobre a trajetória dos Scott. Exatamente. Por isso é que eu louvo isto. Há outra coisa também, que eu acabei por dizer aí, Bonga, muito daquilo que Bonga é fruto dos amigos que tem. E Betinho faz parte destes bons amigos, daqueles companheiros que sofrem com ele, mas também que se alegram com ele nos vários momentos. É uma parte também importante desse projeto, dessa trajetória de quase 25 anos que tem com ele. Sim, de facto. São uma parte importante. É só ver que o Bonga me tem como filho, como colega. Mas tem, quer dizer, tem o Betinho e gosta de conviver com o Betinho. E eu amo o Bonga por causa deste lado. É uma pessoa com um apego tremendo aos valores, tem um apego tremendo à família, aos amigos, gosta de boa convivência, gosta de passar valores, quer dizer, a cada minuto que passa tem sempre uma dica. Gosta do bairro, é um bairrista, canta o bairro, canta as figuras. E isto é que faz dele a grande pessoa que é. Está a ver? Acha que Angola deve começar, e com coisas como essas, que Angola deve começar cada vez mais a valorizar, a apreciar, a ouvir e a estudar Bonga? Gera sem tempo, mas é o velho ditado, né? Antes tarde do que nunca. Sim. Iniciativas do gênero, já, de uma forma tímida, mas já foram surgindo, né? E agora, num momento em que Angola vive uma fase muito linda, tanto com uma abertura imensa, né? Para que a cultura tenha tanto abrangências maiores. Eu acho que, portanto, iniciativas do gênero serão proliferadas para os jovens e não só. Visivelmente satisfeito, Filomeno Pascoal considerou que o momento é um sonho que se torna realidade e há um sentido de missão cumprida. É um sonho tornado realidade. Isso é daquele tipo de coisas que, como se diz na Bíblia, no princípio era o verbo fez-se carne, habitou entre nós. Então é uma enorme alegria poder lançar o livro hoje em Portugal e com a presença de Bonga e de tantos angolanos e também em especial da Vivência Express News. Este processo de escrita é um processo duplo, de ganho e de perda. Há o ganho, que é aquilo que é apresentado aqui hoje e que vai estar para as pessoas, mas há também aquilo que não entrou, porque há sempre um processo de tirar aquilo que é deixado para fora, entra, não entra, isto depois nos pode projetar, se calhar, para um segundo volume. Pronto, antes mesmo do lançamento, na fase de divulgação da obra, já haviam vozes sugestivas para novos trabalhos de um outro ponto de vista, mesmo ligado à área da comunicação, assim como da área da linguística. Então é sempre uma oportunidade que nós agora lançamos essa obra, mas abrem-se novos caminhos, novos pensamentos para estudar Bonga. Mas nós temos um déficit muito grande no país em termos de biografias e de trabalhos deste tipo de investigação. Acha que o que Filomeno fez agora pode abrir, começar logo com o debate dentro da academia e sair também desta academia e até incentivar outros, não só dentro da academia, a escreverem e a olhar um bocado sobre a vida e obra de outros artistas? Pronto, eu acho que nós, enquanto país e também nos outros lados, não é? Nós temos uma riqueza cultural e musical muito grande. E é importante que partamos desse pressuposto para podermos estudar outros autores, outros músicos, de forma a preservarmos a identidade e a própria produção musical e a própria produção literária desses autores. Vamos falar de pessoas como Belita Palma, Van Dunen, como é que é? Van Dunen, pronto, pessoas que foram referências na nossa música nacional e também jovens hoje que continuam, como por exemplo Yuri da Cunha, Patrícia Faria, vamos falar de Puto Português, pessoas que estão muito enraizados com o samba, que é próprio nosso, então podermos estudar essas pessoas e tantos outros músicos de forma a preservarmos isso.
Hoje tem uma relação de cumplicidade com o homenageado, com o Bonga, que é aqui descrito. Mas eu gostaria que nos falasse um bocado como é que foi o processo. Primeiro, a abordagem. Quando abordou o Bonga, como é que foi? Houve uma aceitação primeira, houve uma certa resistência e depois da aceitação, como é que foi desenrolar o vosso contacto constante? Prontos, como é normal, eu não esperava na altura, isso foi em 2006, perdão, eu não esperava na altura a receptividade do Bonga. E foi de facto um momento em que eu ligo para o Cota e percebi logo que aquilo não ia, na perspectiva dele, não ia dar em nada. Ou seja, é mais um angolano devido ao fator político, social. Contexto da altura também. Então era mais uma tentativa, senti um distanciamento. Depois fui ligando várias vezes e parece-me que mexeu alguma coisa com ele. Então mandou-me os primeiros livros que falavam sobre a vida e obra dele, alguns discos. Eu também recorri à discoteca da Rádio Nacional, recolhi bastante bibliografia e o tempo foi passando e resolvemos a primeira parte. A primeira parte era do ponto de vista académico. Apresentar isso na academia, apresentar isso no ICED, que na altura era a parte integrante da Universidade Agostinho Neto. Pronto, passado isso, chegou aquela fase em que nós precisávamos, mais do que ficar como um trabalho de final do curso, preso na biblioteca de uma universidade, tentar transformá-lo em livro. E como disse na apresentação, foi de fato difícil, novamente pelo contexto sociopolítico. As editoras em Angola não aceitavam. Eu mandava cópias e ninguém. Pronto, e conheci o João Ricardo pela Autores e foi fantástico. O trabalho foi fantástico. Desde o momento em que nos conhecemos, apresentei o trabalho e logo no primeiro dia ele foi a pessoa que acreditou e disse: Filomeno, isso é um sucesso e vamos trabalhar nele. Foram 6 meses de intenso trabalho. E está aqui o resultado apresentado então para Angola. Pronto, parabéns, bom trabalho e tudo bom. Obrigado pela presença e obrigado pela divulgação dessa obra. Esperamos nos próximos anos fazer alguma coisa melhor do que esta. Já Dona Maria Luís, mãe do autor, era um exemplo de orgulho e de satisfação por presenciar em Lisboa o lançamento do livro de seu filho. Maria Luís, como é que se sente neste momento que vê nascer aqui o filho do seu filho? Porque aquele livro é um filho do seu filho. Sim, gostei muito, estou contente. Para a editora Perfil Criativo, fica o compromisso com a promoção e divulgação de trabalho de novos autores angolanos, a circulação de obras entre Luanda e Lisboa. Um trabalho que acontece e enaltece a cultura angolana. Não podia ser melhor o cenário ou o ambiente, rodeado de livros, bem aqui seguro, e também ladeado de 2 homens do livro. E são eles também responsáveis pela edição deste Bonga, Marcas na Oralidade Angolana, de Filomeno Pascoal. Mais um trabalho desta Perfil Criativo, e vou começar aqui com o Ricardo Rodrigues, RR. É impressionante a quantidade de jovens com talento que existem em Angola e que nós temos tido o privilégio de editar. Eu acho que é um milagre, é maravilhoso aquilo que assistimos hoje e estou muito feliz e espero que aconteçam outras situações, outros eventos destes, para nós mostrarmos a potencialidade, a pujança de Angola na questão da língua e na questão das letras e na questão da edição, que é o trabalho que nós estamos a fazer e que tem que ser dinamizado por outras editoras também em Angola. Esta circulação de livros e autores que tem sido feita entre Luanda, Lisboa e também de cá para lá, Lisboa, Luanda, mostra o papel e a intervenção e o surgimento destes novos autores para um mercado que no passado era cada vez um pouco mais fechado, em que não era aberto para muitos autores. Hoje há uma certa proliferação de autores e é importante os autores que estão onde pastam as palavras, onde deambulam os leitores. É importante essa circulação, não é fácil, continua a não ser fácil, há muitas barreiras, mas estamos a tentar ultrapassá-las e o Tomás Lima Coelho poderá ser a melhor pessoa para explicar essa dinâmica que vem de Angola e que ultrapassa as suas fronteiras.
É por mais que nós vamos mesmo, a capacidade que o livro tem também de unir aqui as pessoas. E hoje ficamos unidos pelo livro, mas pelas histórias, pelo bairro, por aquilo que Bonga fala, e por essa figura, pela própria trajetória de Bonga, que se confunde também a sua trajetória com a própria Angola independente. Exatamente. E esta questão que o Bonga falou hoje da ligação entre a música e a literatura. Por exemplo, eu posso contar um episódio pessoal. Eu conheci o Bonga através do seu álbum Angola 1972, Angola 72, em casa do escritor Jorge Macedo, em Malange, em que fomos lá a um baile de garagem com o filho dele e o Jorge Macedo, escritor angolano, já falecido, tinha esse disco lá. E foi a primeira vez que eu ouvi o Bonga. Portanto, eu acho muito interessante esta ligação da música com a literatura, porque é uma forma de aprendizagem para os mais novos, muito mais fácil, muito mais lúdica, não é? Portanto, acho muito interessante. E ajuda, de certa forma, também a perceber porque, principalmente num país em que há uma escassez de biografias, escreve-se pouco sobre as figuras, aborda-se pouco e principalmente no caso do Bonga, um trabalho que tem quase 10 anos, começou a ser feito quase 10 anos, num contexto completamente diferente ao atual, foi um certo atrevimento, entre aspas, do Filomeno Pascoal. Foi um grande atrevimento, porque conforme me referiste lá dentro, falaste no Ganga, não é? O Paulo Ganga, que fez um livro sobre, e houve um escritor guineense, também, o Filomeno Lopes, que também fez um livro sobre o Bonga. Portanto, é muito interessante aparecer agora um jovem, 34 anos, a usar o Bonga como referência cultural de Angola. É uma coisa interessantíssima, estando os dois vivos, acho que é de louvar e ficamos todos muito satisfeitos pela inclusão que isso quer dizer, que isso significa. Não é? Tomás, este é um trabalho que dá trabalho e eu sei daquilo que acompanho do próprio trabalho, também da Perfil Criativo, começa a ser cada vez mais difícil estar a fazer esse trabalho com os autores, porque acima de tudo há uma componente que não vai acompanhando, institucional, a nível dos apoios, é muito difícil fazer isso, mas é uma militância, chamada militância cultural, mas que vai mostrando uma Angola que acontece fora de Angola, neste trabalho, nestes livros que tem feito. Sem dúvida. Eu e o João Ricardo, cada vez que conseguimos chegar a Angola 10 livros, para nós é uma grande alegria. Mesmo que depois não haja retorno nenhum, porque o retorno que tem havido para nós é a satisfação dos autores, daqueles jovens autores, de verem o seu produto na mão. Isso dá-nos um prazer imenso. Acho que ouvi hoje uma notícia que se está a falar numa nova forma de lidar com o livro em Angola. Eu espero que isto agora seja um passo para haver maior intercâmbio entre Portugal e Angola, por exemplo, e Brasil e a CPLP. Ricardo, eu falava daqui de 2015, a própria abertura, bulhosa, o trabalho, de fazer acreditar. Tem a ideia da dimensão deste trabalho, que é de fazer acreditar aos jovens que podem chegar num contexto, quando eu cheguei cá a Portugal, os primeiros trabalhos pela Perfil Criativo, que era difícil, muita gente não acreditava dizer que Portugal, mas vocês abriram as portas e hoje as portas já se abrem a outros, não é? Tivemos na Casa da Imprensa o Wilson dos Santos, ou estamos aqui com o Filomeno Pascoal nesta biblioteca e tantos outros vão surgindo. O próprio autor hoje falava disso. Da emoção que ele tinha de chegar aqui, cheguei a Portugal e estou a lançar. Tem ideia disso? Eu tenho essa ideia porque lido diretamente com os autores e alguns autores, infelizmente, nós não conseguimos trazê-los cá, nem conseguimos dar projeção aos livros que editamos. É um trabalho feito passo a passo, não vamos conseguir com certeza chegar a todos, mas um pequeno número que nós vamos tentar selecionar e projetar é a nossa missão para os próximos anos e, portanto, estamos empenhados em valorizar esses jovens, esses autores, escritores e valorizar também o país, porque eu tenho a certeza que o país, com esta dinâmica, vai construir uma nova imagem internamente e também em termos internacionais. E, portanto, a contribuição desta gente é fundamental para que Angola se transforme num país moderno
e desenvolvido. Olha, foi fantástico. O Ricardo, mais do que um editor, pronto, eu vou refazer o texto. Eu tinha, de fato, proposta de outras editoras, mas eu falei com o Tomás. Tomás disse-me: não, tu conheces o Ricardo, falámos no Facebook. O Tomás disse: vou apresentar-te a alguém. Eu disse: apresenta-me. Depois disse-me: não, tu já conheces, são amigos. Eu disse: quando fui, logo a primeira vez que falámos foi espetacular. E quando cheguei a Portugal fui ter com o João. Desde aquele dia acho que a história da minha vida mudou. Eu comecei a acreditar que era possível fazer isso. E foi trabalho intenso. E na minha, vamos dizer assim, rebeldia ou irreverência, o João dizia: não, calma, Filomeno, agora vamos fazer assim. Não precisas estressar. Os mais velhos são assim. Porque eu às vezes ficava chateado e eu... Não, pá. Ansiedade. Expectativa. Então, mais do que um editor, um amigo, um mais velho, um cota. Lisboa registra assim um importante momento cultural e uma homenagem a um dos grandes nomes da música angolana, o embaixador da música angolana, Bonga Kwenda. Um momento que afirma uma Angola que acontece fora de Angola. Aqui na biblioteca do Palácio das Galveias, onde Filomeno Pascoal veio fazer a apresentação do livro Bonga, Marcas na Oralidade Angolana. Um trabalho que começou na academia, no seu I7, foi ali trabalhado, foi discutido, foi aprimorado e agora chega então em livro e é apresentado aqui em Lisboa. Um bonga do passado, um bonga proibido, que agora é permitido, é discutido, é analisado e é também identificado na própria academia. Um livro interessante com a vida e obra e a trajetória, mas que também tem uma componente pedagógica muito forte sobre o trabalho daquele que é considerado o embaixador da música angolana. Com sala cheia, várias intervenções e de um bonga cada vez mais emocionado e, acima de tudo, com sentido de dever cumprido, com o legado que fica, porque há uma nova geração, porque o autor Filomeno Pascoal, de apenas 34 anos de idade, há uma nova geração de angolanos que começa a escrever, que começa a falar dos cotas, começa a falar dos bairros, das suas trajetórias. E então é o trabalho que é aqui apresentado. As imagens são de Romão Alves, Daniel Neves, teve na técnica, Armindo Laureano, a Vivência Express News no lançamento, Marcas na Oralidade Angolana, Bonga Kwenda. Vocês comigo. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. A buzinha está sozinha, a vera morta aproximar. Sacrifícios aumentados redobram o nosso padecer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. É isso mesmo. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos outrora respeitados, era assim. Hoje a verdade e a mentira são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Uma lágrima no canto do olho, uma pressa. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados.
Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho.